A falta de médicos é outro problema recorrente nos CAIS da capital. O JA já mostrou inúmeras vezes o sofrimento da população que vai até essas unidades de saúde e não encontra atendimento. Você vai ver agora que uma investigação da própria Prefeitura de Goiânia descobriu uma fraude no CAIS do Novo Horizonte, região oeste de Goiânia. Médicos e diretoras do CAIS fraudavam folhas de ponto, faltando ao serviço e mesmo assim recebendo pelo trabalho. Veja na reportagem de John William, Marcílio Ferraz e Herbert Bruno. A Prefeitura investigou a cobertura dos plantões no CAIS do setor Novo Horizonte de janeiro a setembro do ano passado. A sindicância tem 2 volumes e quase 1000 páginas de documentos. São escalas de plantões e ordens de pagamentos aos médicos que estavam escalados para trabalhar e não teriam aparecido no CAIS para atender a população. O processo investigou basicamente a materialidade do fato e concluiu que existiam sim indícios de que determinados profissionais haviam recebido plantões que não trabalharam. Até agora, 12 pessoas foram ouvidas na sindicância. 16 médicos plantonistas vão ter que prestar depoimento. Não se sabe ainda quantos deles receberam sem trabalhar, mas não há dúvidas. Os que fizeram isso tiveram a ajuda da direção do CAIS. A Prefeitura já afastou a diretora-geral Vânia Lúcia de Paula Ramos, a diretora técnica Doraine Regina Barcelos, a diretora administrativa Vanete Sandra Meirelles e a assistente administrativa Vanessa Andrade. De acordo com a denúncia, as diretoras e a assistente administrativa assinavam a folha de ponto dos médicos que participavam do esquema e faltavam aos plantões. O documento ia para a Secretaria de Saúde, que fazia o pagamento no fim do mês. Os médicos recebiam o salário e o dinheiro da fraude era dividido entre o grupo. Elas também assinavam a folha de ponto de médicos que faltavam e não participavam do esquema. Quando o salário era depositado, esses médicos avisavam as chefes que o valor estava maior. As diretoras então diziam que tinha acontecido um erro no sistema e que o valor excedente deveria ser devolvido para uma conta bancária indicada por elas. A sindicância aqui no CAIS ainda está sob sigilo, por isso a Prefeitura não diz o tamanho do rombo, nem em quantos plantões houve a fraude. O certo é que o prejuízo aos cofres públicos foi grande e para a população nem se fala. A TV Anhanguera mostrou em várias reportagens casos dramáticos de pacientes que esperaram muito por atendimento. Pessoas voltaram para casa sem uma consulta médica, enquanto os envolvidos na fraude não se importavam com os problemas, como denuncia esta funcionária do CAIS, que pediu para não ser identificada. O médico não ia, simplesmente não ia. Ou talvez o colega batia o ponto dele, ficava como se ele tivesse ido, mas o médico não se encontrava na unidade. Mas ele recebia por isso? Recebia, dizem que recebia normalmente. Mas isso só era possível com a ajuda das diretoras? Com a ajuda das diretoras. Nada passa por um CAIS sem a diretora saber. Bom, a nossa reportagem tentou hoje falar com as funcionárias investigadas pela Prefeitura. Ligamos para as 3 diretoras e a assistente administrativa do CAIS do setor Novo Horizonte. Uma das diretoras conversou com a nossa equipe sobre a denúncia de fraude no pagamento de plantões para os médicos da unidade. Em relação à frequência dos médicos, eu não sei te dizer nada porque não era fechada por mim. Então não tem como eu estar te falando o que acontecia. A assistente administrativa não quis gravar, mas confirma que está afastada e respondendo à sindicância. As outras 2 diretoras investigadas não atenderam os telefones de contato a que tivemos acesso. E o Ministério Público falou o que pode acontecer com as pessoas envolvidas nas fraudes. No âmbito civil, eles podem responder por ato de improbidade administrativa, que tem como sanções a perda do cargo público ou da função, suspensão de direitos políticos por até 8 anos e obrigação de reparar o dano causado. No âmbito criminal ou na esfera criminal, aí seria a instauração de um inquérito policial
para investigar as condutas de peculato e de formação de quadrilha ou qualquer outro crime contra a administração pública. É um caso escandaloso, é lamentável que essas pessoas se aproveitem das situações do nosso povo tão sofrido, que necessita tanto da saúde pública, para praticar esse tipo de conduta em detrimento de vidas humanas, da saúde de pessoas carentes que precisam muito desse tratamento.